Olá, eu me chamo João Paulo, sou assistente social do CREAS de Eldorado. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Emerson. Seja muito bem-vindo à nossa edição do podcast. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês por estar participando aí nesta manhã. Hoje a gente vai falar sobre o Junho Violeta. 15 de junho a gente tem o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa. É uma data muito importante, é um mês de campanha, um mês de conscientização da sociedade. E o CREAS, através da assistência social, da Secretaria de Assistência Social, e firmou uma parceria com o Dr. Emerson aqui, que está o nosso grande parceiro. Ele está à frente ali dos atendimentos da Secretaria de Saúde. Doutor, a gente tem aqui várias questões para tratar sobre a questão de violência do idoso, sobre os cuidados que eles devem ter. E a gente que está aqui no atendimento, tanto a assistência social quanto a saúde, principalmente, né, que está ali no atendimento diário com os idosos, está ali no atendimento de prevenção e também de tratamento, a gente tem vários tipos de casos que acarretam a violência. Dentre essas violências, a gente tem a violência física, a violência psicológica, né, temos a negligência, que a gente atende muito ali no CREAS. Doutora, a gente falando assim de negligência, a questão de cuidados que as pessoas devem ter, a gente tem muitos pacientes acamados aqui no município. É uma questão que a gente vê muito ali durante as visitas, né? A saúde também vê essa questão de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. Quais os cuidados que a família ou os técnicos de saúde têm que ter com relação a esses pacientes? Vamos lá, vamos passar algumas orientações para os nossos idosos, né? Na realidade, é assim, hoje em dia, pensando já de cara, né, na nossa mudança climática, né? Uhum. Então, assim, prestar atenção em sinais e sintomas, né, gripais principalmente, dentre vacinação, consultas de rotina, é muito importante que isso fica muito em dia, porque o que acontece? Às vezes começa a apresentar sinais e sintomas diferentes e vão negligenciando isso. Correm, né, automedicam esses pacientes e isso pode ir mascarando muitas coisas, né? Nossos pacientes com mobilidade reduzida também, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes, né? Às vezes não consegue se deslocar de uma forma correta. Os cuidados em gerais que com quem cuida principalmente deve ter com esses pacientes. A gente vê muito que tem pacientes que, por ser acamado, ele às vezes tem aquela questão das escárias, né? Fica a questão do calor, às vezes o paciente ele não é movimentado no leito. Tem alguma orientação sobre isso? Tem muita orientação. Esses pacientes eles devem ser mobilizados, né? Tem algumas indicações aí com até 2 horas, né? Tá mudando de posição. Paciente que tem como adquirir, tem alguns colchões específicos, que é os chamados colchões em casca de ovo, colchões de água, enfim, dentre outras formas de mobilizar esse paciente para evitar, né, essas úlceras de pressão, porque isso acarreta posteriormente infecções secundárias, acarretam em tratamentos prolongados, né? Enfim, às vezes tem que até fazer o debridamento dessas feridas, né? Então acaba levando a situações bem complicadas. Às vezes causa até outras lesões, né? Outras lesões, né? Esses pacientes podem ter pode aumentar até o número de internamento também, né? Porque tem algumas lesões que não tem como ser tratada no domicílio. Esses pacientes têm que ser transferidos para a unidade hospitalar. Certo, a gente tem esses pacientes acamados e também temos aqueles com a mobilidade reduzida e temos os pacientes idosos que não tem nada, está tranquilo, está ali no dia a dia, mas assim, tem que ter algumas precauções, né, quanto ao cuidado, para ele não se lesionar. Quais seriam os cuidados no dia a dia, dentro da casa, que esse idoso deve ter, para ele não vir a se machucar, vir às vezes ficar ali numa cadeira de roda, ou sofrer uma lesão, ficar vários dias tendo que ficar acamado para se recuperar? Quais seriam as recomendações? Ô João, muito importante essa sua pergunta, porque muitas pessoas não têm esses cuidados. Esses cuidados de forma geral que nós chamamos, né? Então, assim, cuidado com a mobília, né? O excesso de mobília dentro de casa, mesas de centro, tapetes, né? Durante a noite a gente sempre orienta a ter pelo menos uma luz acesa para poder guiar esses idosos, né? Muito cuidado com o calçado, né? Calçado fechado,
cuidado com o solado desse calçado para não ser escorregadio. A gente sempre recomenda que ter um calçado que fecha atrás, né, uma sandália, coisas do tipo, né? Outra coisa que é muito importante, medicamentos, sempre dar medicamentos de horário para esses pacientes, porque tem paciente que às vezes acaba misturando, né, não segue orientação médica. Outros acabam automedicando o paciente, igual eu havia dito anteriormente. Então, assim, isso tudo são cuidados que não devem ser deixar passar despercebido. Negligenciados, né? Negligenciados. Outra coisa, em casa que tem idosos, assim, que tem criança também, o cuidado com brinquedos espalhados pela casa também, né? Então, animais de estimação, tem animal que gosta de ficar deitado bem onde tem as passagens, né? Onde pessoas acabam às transitando. Vezes até ali nos pés, né, da pessoa. Exato. Então, tudo isso tem que tomar um devido cuidado, né? Escadas, certificar de que essas escadas, em casos que tem escadas, que tenha corrimão dos dois lados, né? Às vezes aquelas barras de proteção no banheiro, né? Para um banho, né? Outra coisa que é muito importante, igual você havia perguntado anteriormente, higiene desses idosos também, né? E assim, alertando a população no estado geral, a gente deve tomar muito cuidado também, principalmente com a vacinação desses idosos, né? Vacina de pneumonia, vacina de gripe, dentre outras vacinações que são indicadas também. Então, assim, o alerta no geral ele é muito importante para que esses pacientes tendem a ter uma qualidade de vida melhor. Isso é muito importante e com certeza vai fazer um diferencial na vida deles. Olha só que interessante, o sistema de saúde está aí, os atendimentos estão disponíveis para a população, só que eles têm que ter principalmente o cuidado de prevenção, né? Tanto na questão de saúde quanto do bem-estar, locomoção. Um fato curioso, né? Às vezes eu nem me atentaria a isso. Vamos por deixar uma luz guia, por exemplo, à noite para um idoso, se eu tivesse um idoso em casa. Não, a gente não tem essa percepção, porque às vezes a gente acorda, como a gente é jovem ainda, vamos se guiando, enxerga super bem, então não tem nenhuma dificuldade. Já o idoso ele já vai acordar ali, não vai conseguir enxergar, já tem um pouco da visão, às vezes um pouco comprometida, exatamente, né? Pode acarretar uma queda, né? Às vezes trinca a costela, pode quebrar um fêmur, né? Isso aí, bem levando à hospitalização novamente, né? Então, por que a gente fala em todas essas orientações? Porque esses idosos, a partir disso, pode ter desde um traumatismo craniano por uma queda, né? Ou por entorses, né? Enfim, então, tendo em vista essas orientações, a gente reduz muito, porque a partir do momento que a saúde ela passa a ser uma prevenção, evita-se muita coisa e a gente consegue dar o principal para esses idosos, que é o quê? Qualidade de vida. Dr. Emerson, a gente conversando ontem, você comentou sobre as doenças de base. Explica para a gente quais as doenças de base que a gente tem no cotidiano, assim, que são mais corriqueiras entre os pacientes, já ultrapassando da meia-idade para a terceira idade. Hoje, principalmente, a gente vê muitos idosos em tratamento para diabetes, né, e hipertensão. Então, assim, tem algumas doenças que agora, principalmente quando nós temos essa mudança climática, a gente tem algumas alterações. Dentre elas, o que a gente mais vê é a pressão arterial, né? Ela se altera. Então, voltando lá naquele assunto da medicação, né? Tomar cuidado, dar medicamento de horário. Essas doenças... E também, outra coisa que é muito importante, é a alimentação para quem é diabético, né? Então, essas doenças devem ser levadas em consideração. Deve ter todo um atendimento multidisciplinar, né? Um atendimento médico, o agente de saúde está visitando esses pacientes para saber como que está esses pacientes, como eles estão sendo cuidados, como que está a alimentação desse paciente, né? No caso de pressão alta que a gente vê, a pressão alta você toma o medicamento só quando a pressão está alta ou como que é esse tratamento? Outro erro grande, muitos não tomam a medicação da forma correta. Fala, hoje eu estou bem, não vou tomar. Não, isso é um grande erro. Isso não pode acontecer. O medicamento ele tem que ser tomado uma vez prescrito por um médico de forma contínua. Esse paciente tem que realizar o tratamento. A gente tem que trazer esses pacientes com um olhar diferente. Também com exames de rotina, né? Outra coisa que a gente vê muito aí na cidade são pacientes que são portadores de algumas doenças pulmonares obstrutiva crônica, chamada DPOC, pelo tabagismo, né? Antigamente fumava-se muito, cozinhava com fogão a lenha. Então, hoje esses idosos estão colhendo esses frutos negativos, infelizmente.
Porém, precisa de uma atenção melhor. Nesse período também acontece muita exacerbação, que nós chamamos, que é quando essas doenças fogem de controle e precisa de atendimento hospitalar, precisa de internamento para a gente poder ter um controle. Aí a questão ali falou da questão de fumar, do fogão a lenha. A gente já chegou a ver, caso eu particularmente já vi, um idoso que ele teve problema pulmonar. Aí ele foi lá fazer o atendimento, viu que era questão eles falaram fumaça no pulmão, né? Aí ele falou, mas eu não fumo, estava com doença pulmonar. E falou, olha, é doença relacionada a quem fuma, mas foi ver a questão do fogão a lenha. E ele não fazia esse atendimento, né? Não fez essa consulta médica, não fez o exame de rotina, quando chegou a um ponto que já estava mais agravado. Então, é uma precaução, né? Os exames de rotina, procurar o posto de atendimento, né? Algo que a pessoa idosa e os jovens também devem fazer para prevenir doenças, né? Pulmonares, respiratórias. Exato. No caso do frio, ali a gente tem muita questão da gripe, pode virar pneumonia, né? Isso, não negligenciar os sinais e sintomas, né? Surgiu algo, isso aqui é anormal, tá com uma coriza nasal, tá com uma tosse, não tem problema. Vá até o teu posto de origem, marque uma consulta, passe em consulta médica e a partir desse momento esses pacientes terão a devida atenção e o atendimento necessário. Uhum. E um dos pontos principais também que eu vejo seria a alimentação, né? Para a questão de recuperação, tratamento do idoso em caso de enfermidades nesse sentido. Exatamente, né? A alimentação é outro fato importantíssimo, porque os idosos eles vão ficando mais seletivos para algumas coisas, né? Então, assim, tem uma mudança no paladar e nem todos os idosos estão aptos a seguir uma certa dieta. Não, a dieta que nós chamamos é uma dieta para estar bem nutrido, né? Então, assim, isso é muito importante, essa alimentação estar bem balanceada, para a gente evitar também problemas secundários, né? Que provém da alimentação. Então, às vezes, esse idoso está com a desnutrição ou uma subnutrição, né? E isso vai acarretar a outras, né? O sistema imune vai estar todo alterado, enfim, gera uma série de... influencia no diabetes, né? Na pressão alta também. Exato, é isso aí, João. As doenças de base estão aí, né? E a pessoa tem que ter esse cuidado. Olha que interessante, né? Essa campanha a gente pensa, violência seria só bater, seria só, às vezes, não cuidar do idoso como deveria, mas também está relacionado aos cuidados diários do cotidiano, né? A maioria dos idosos que a gente percebe no nosso município convive com mais alguém, né? Então fica esse alerta de cuidado, né? De orientação para as pessoas, para que elas identifiquem, né? Que aquele idoso às vezes está carecendo de algum tipo de tratamento ou algum cuidado a mais, seja alimentar, seja uma consulta de rotina, né? Isso. Conversar com o médico, tirar as dúvidas, cuidar muito da questão do medicamento. A gente no CRES em Visita, a gente percebe muito que às vezes os idosos têm alguém mais jovem na casa, só que esse jovem às vezes não auxilia no medicamento, e às vezes eles têm 3, 4, 5 medicamentos. A gente pergunta, qual os horários que o senhor está tomando esse medicamento? Ele começa a se embananar, esse aqui eu tomo aqui, esse aqui eu tomo à noite, isso aqui eu tomo de manhã, mas esse aqui eu tomo à tarde às vezes também. Aí se confundem e acaba ficando mais doentes, né? Outra coisa assim que a gente também poderia só citar, né? Eu acho importante que não só isso a gente deve levar em consideração, mas outras violências contra o idoso também, sexual, financeira, nós temos várias aí que se enquadram nesse tipo de coisa, né? Violência doméstica, né? Às vezes já chegou para a gente atender, né? Não quer tomar um medicamento, eu não vou fazer mais nada, né? Não é assim. Então, orienta, tem que ter paciência, isso tudo é muito importante. Existem outros tipos de violência que está vinculado à saúde do idoso também, que nós não podemos negligenciar. Isso deve ser levado em consideração. Com certeza. Um dos atendimentos principais que ali no CRES trabalha com violações de direitos seria esse caso de violência, né? Seja doméstica, principalmente a questão da violência física. Às vezes está sendo negligenciado, deixa o idoso cair, sabe que o idoso vai cair e não faz nada por isso, né? Deixa ele cair. Às vezes puxa de qualquer jeito, machuca, causa hematomas, lesões, né? Então, assim, muita questão da sociedade em geral perceber que isso está errado, né? Não é assim que se trata alguém. Aí eles falam assim, o idoso não está falando, não está pensando, então deixa de lado. E não é bem por aí, né? Exato. Algo tem que levar em consideração, né? Tem que ter aquele calor humano, né? Exatamente. Aqui, trazer debaixo dos olhos se da importar, gente, ter muita né? atenção.
É isso aí, A gente até fala, às vezes, o idoso parece muito as crianças, né? São muito dependentes em alguns casos, né? Às vezes esquece, Isso às vezes, aí. como que se alimenta, dos horários de banho, às vezes não consegue tomar banho sozinho. Então, é um cuidado que a sociedade deve ter, porque é crime maltratar, né? E quando a gente fala que é crime, a gente traz aqui a sociedade em geral para a gente, em uma campanha de união, né, trazer a questão da denúncia. Denunciar os casos de violência, casos de maus tratos, aquele idoso que está sendo negligenciado, às vezes está acamado lá, está deixado de lado, ninguém está se importando, e é uma vida que está lá, né? É uma vida que importa, que faz com que a gente pense que tem algo melhor para oferecer para a sociedade, a não ser deixar o idoso ali de qualquer jeito. Então a gente tem que ficar ali alerta, e por isso a gente convoca, né, através dessas campanhas que a gente faz, a sociedade em geral ligar no Disque 100. Não sei se o senhor conhece o Disque 100, mas é um canal de denúncia, ele é anônimo, a pessoa pode estar ligando lá de qualquer telefone, é gratuito. Pode denunciar se souber de algum idoso que está sendo maltratado, não está sendo cuidado como deveria, né? Ligar lá, passar as informações, e essas informações vão vir para atendimento através do CREAS, através do Polícia Civil, Ministério Público, que está à frente ali do cuidado do idoso, né? Temos o Estatuto do Idoso que prevê todos esses cuidados, prevê a questão da punição desses agressores que deixam de cuidar, de assistir o idoso como deveria. A questão do maltrato, a violência doméstica propriamente dita, né, que tem muito, e principalmente a questão econômica, como o senhor citou, a violência econômica, né? Exato. Quando a gente fala de violência econômica, só para contextualizar, né, o idoso, basicamente a maioria dos idosos tem um benefício, e às vezes os familiares retêm esse cartão, retêm parte do valor desse idoso e faz com que ele não consiga, às vezes, comprar o medicamento, a alimentação correta que ele deveria ter para se nutrir. Então, assim, isso é uma violência também, né? Então, assim, a sociedade geral tem que estar ciente disso. Mas fica aqui meu agradecimento, Dr. Hermes, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço o convite de vocês. Bacana. A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde, a gente está aqui para trabalhar em prol da sociedade e, nesse mês de junho em específico, lembrar da campanha e prevenção da violência contra a pessoa idosa. É isso aí, pessoal. Vamos cuidar dos nossos idosos. Um grande abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.